O Botafogo está com tudo nessa terça-feira, 10 de junho, e o clima é de movimentação total no elenco. O clube reforçou a equipe com 5 nomes nessa janela de transferências e o mais interessante é que a estratégia mudou. Se antes a diretoria mirava apenas em jovens promessas, agora a balança começa a pender também para jogadores mais experientes. E isso ficou claro com os nomes de Joaquim Correa, Arthur Cabral e Caio Pantaleão. Todos acima dos 27 anos, rodados acostumados, com grandes desafios. É aquela mescla que o torcedor tanto pede, juventude com maturidade. O Arthur Cabral, por exemplo, já desembarcou nos Estados Unidos, onde o time começa sua preparação internacional. Ele chega com moral e com a camisa 98, prometendo ser um dos pilares ofensivos do time nessa nova fase. E não é só ele. O Joaquim Correa também está a caminho fazendo exames médicos no Rio de Janeiro e sendo esperado ainda essa semana em solo americano. O atacante argentino de 30 anos chega com o selo de ter passado por grandes clubes europeus. Apesar de não viver o melhor momento da carreira, trata-se de um jogador que no nível sul-americano tem tudo para se destacar. Ele é um segundo atacante que flutua pelo terço final do campo destro inteligente, nas movimentações e que gosta de jogar vindo da esquerda para o centro. Tem técnica, tem leitura de jogo e se estiver bem fisicamente pode ser um diferencial. O curioso é que essa mudança de rota do Botafogo no mercado vem logo após a novela frustrada envolvendo a possível chegada do Endrick. Aquilo parece ter acendido um alerta interno e a resposta veio forte. Em vez de continuar apostando apenas em meninos promissores, o clube resolveu colocar mais casca no elenco. O primeiro semestre mostrou isso com clareza entre tantos jovens. Contratados pouquíssimos conseguiram render o esperado. Jair de Paula e David Ricardo até deram conta do recado. O pequeno Arthur, depois de um tempo de adaptação, também começou a mostrar serviço. Mas, no geral, o número de apostas que não vingaram foi grande. Agora a ideia é equilibrar. E dá para perceber isso até pela zaga. Com a possível saída de Jair para o futebol europeu, Caio Pantaleão e Alexander Barbosa devem assumir o comando da defesa, formando uma dupla mais madura. O mesmo vale para o meio de campo. Marlon Freitas, por exemplo, está beirando os 30 e já conhece bem os caminhos do futebol brasileiro. Alex Telles, com sua experiência de Europa, também entra nessa conta. A idade média do time titular sobe, mas isso não é ruim. Pelo contrário, um elenco mais maduro, com jovens entrando aos poucos e sem o peso de decidir, tende a render mais. Nos Estados Unidos, o Botafogo já está com a maior parte do grupo reunido. Só falta mesmo o Correa chegar para que Renato Paiva tenha todos à disposição. Ontem foi um dia cheio de atividades, com jogadores participando de eventos, treinos regenerativos e muito contato com a cultura local. A viagem longa e cansativa exigiu um cuidado especial, principalmente para quem ainda está se adaptando ao novo ambiente. Mas a integração está acontecendo. Os jogadores estão se conhecendo, se entrosando e se preparando para uma maratona de decisões que vem aí: Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e, claro, o tão aguardado Mundial. E o mais interessante é que agora o Botafogo tem uma base sólida. Se antes os garotos tinham a responsabilidade nas costas, agora eles terão tempo para amadurecer. Álvaro Montouro, por exemplo, com seus 18 anos, não precisa entrar para decidir. Ele pode ser preparado com calma, entrando aos poucos, sentindo o clima dos jogos grandes, sem aquela pressão insana. O elenco atual permite isso. Dá margem para que os jovens evoluam com tranquilidade, sem queimar etapas. Outro ponto importante é que esse novo perfil do elenco se encaixa melhor nas competições de mata-mata. Torneios como a Libertadores e a Copa do Brasil exigem maturidade, leitura de jogo e frieza nos momentos decisivos. É muito diferente de um campeonato de pontos corridos, onde a juventude às vezes consegue se destacar pela energia. Em mata-mata, o jogo muda, e é aí que a experiência faz diferença. A montagem do time titular também aponta para isso. Se pensarmos em um quarteto ofensivo com Arthur Savarino, Joaquim Correa e Arthur Cabral, temos uma linha de frente muito mais encorpada do que aquela que começou o ano. São jogadores com bagagem, com rodagem internacional, que sabem o que fazer com a bola nos pés e como se comportar em jogos grandes. E isso dá ao treinador muito mais opções táticas. Na zaga,
Com Pantaleão e Bastos, mais a cobertura de jogadores como Alex Telles e Alexander Barbosa, o Botafogo ganha corpo. Vitinho, com seus 25 anos, também já entra na conta dos mais maduros. O Gregory, se ficar, é outro nome que acrescenta. Um time com essa base pode ir longe. E mais pode dar segurança para que os meninos que estão no banco entrem com menos peso. A formação de um grupo com essa estrutura favorece tanto o presente quanto o futuro do clube. Até mesmo na gestão das partidas isso vai fazer diferença. Em jogos difíceis fora de casa ou sob pressão, ter líderes experientes em campo pode evitar que o time se descontrole. Pode ajudar a virar jogos, segurar resultados e principalmente manter a calma quando tudo parece sair do eixo. É a famosa casca que tanto se fala no futebol e que agora parece ter chegado de vez ao Botafogo. Com isso, a expectativa para o segundo semestre cresce. A torcida começa a sonhar mais alto, com um time mais competitivo, mais equilibrado e preparado para os grandes desafios que estão por vir. O Super Mundial é logo ali, mas antes tem muita coisa grande para disputar. E o torcedor quer ver esse elenco provar em campo que a mudança de postura no mercado foi acertada. Porque agora, com mais casca, mais bola e menos apostas, o Botafogo entra em campo não só para competir, mas para conquistar. Olhando para frente, o que se espera é um Botafogo mais estável e com menos oscilações ao longo da temporada. A escolha por nomes mais experientes não é apenas uma decisão pontual, mas uma correção de rota baseada no que aconteceu nos primeiros meses do ano. O clube entendeu que para enfrentar os desafios mais duros do futebol sul-americano, não dá para depender exclusivamente da promessa de futuro. É preciso ter um time que entregue o presente. E isso passa diretamente por jogadores que já viveram diferentes cenários, já sentiram a pressão de grandes estádios, já enfrentaram finais jogos decisivos, momentos em que a bola queima no pé. O elenco atual do Botafogo começa a ganhar essa cara. E a torcida, que andava desconfiada com algumas apostas feitas no início da temporada, agora começa a enxergar uma construção mais consciente. Não é uma guinada radical, até porque os jovens continuam no grupo, mas a distribuição de responsabilidades está mais equilibrada. O jovem que entra em campo hoje não carrega mais a obrigação de resolver tudo. Ele entra para aprender, para mostrar potencial e, com o tempo, conquistar seu espaço. Esse ambiente é mais saudável e tem tudo para gerar frutos tanto no desempenho dentro das quatro linhas, quanto na valorização desses atletas para o futuro. Com a chegada do Joaquim, Correa, o Botafogo ganha um nome que pode ser uma referência técnica no ataque. É verdade que ele não viveu seus melhores dias na Europa recentemente, mas também é verdade que estamos falando de um jogador que foi importante em clubes como a Lazio e chegou a disputar partidas decisivas pela Inter de Milão. E se lá ele não conseguiu se firmar, isso não apaga a qualidade que ele já mostrou ter. No futebol sul-americano, onde o ritmo é outro e o estilo de jogo favorece mais quem sabe pensar com calma, ele pode render muito. A combinação com Savarino, por exemplo, promete ser interessante. Enquanto o venezuelano é mais agudo, Correa é aquele jogador que pisa nas zonas centrais, que ajuda a construir a jogada, que quebra linhas com passes curtos e movimentação. Arthur Cabral vem com uma proposta diferente. É um 9, um homem de área forte, fisicamente bom finalizador. Ele viveu uma grande fase no Basel, na Suíça, e depois teve altos e baixos na Fiorentina. Mas é um atacante que sabe usar o corpo, se posicionar e tem faro de gol. No Botafogo, a tendência é que ele seja o dono da referência ofensiva, aquele cara que vai brigar com os zagueiros, puxar a marcação e abrir espaço para quem vem de trás. Num esquema com Correa e Savarino se aproximando dele, a expectativa é que o ataque ganhe mais fluidez, mais movimentação e principalmente mais capacidade de definição. Essa nova formatação do time também deve influenciar o estilo de jogo. Renato Paiva, técnico que gosta de controle e organização, agora tem peças mais preparadas para executar sua ideia com precisão. Com um elenco jovem, o Botafogo tinha dificuldade em manter o ritmo durante os 90 minutos. Muitas vezes começava bem, mas caía de produção e se desorganizava. Agora, com jogadores mais maduros, a tendência é que o time consiga manter uma consistência maior. Isso é crucial em competições como a Libertadores, onde os jogos exigem inteligência e controle emocional do início ao fim.
Outro ponto importante dessa janela é o fortalecimento da zaga. O setor defensivo foi um dos pontos mais instáveis do time no começo da temporada. A saída de Adrielson, o momento irregular de alguns atletas e a inexperiência de outros deixavam a defesa vulnerável. Com a entrada do Caio Pantaleão, que tem 30 anos e boa rodagem, o cenário começa a mudar. Ele pode formar uma dupla sólida com Bastos ou Alexander Barbosa, dependendo da ideia de jogo e da condição física de cada um. São jogadores mais robustos, mais atentos à leitura do jogo e com bom tempo de bola. Essa base pode dar ao time uma sustentação que faltava principalmente nos momentos de maior pressão. No meio de campo, a presença do Marlon Freitas como volante principal pode ser ainda mais valorizada com jogadores experientes ao seu lado. Ele já mostrou que é um dos motores da equipe, um cara que distribui bem o jogo, chega à frente e participa da recomposição defensiva. Com um time mais encaixado ao redor dele, Marlon tende a crescer ainda mais. E se o Gregory permanecer, o Botafogo terá uma dupla de volantes extremamente competitiva, capaz de marcar forte e sair jogando com qualidade. Caso o Gregory realmente saia como se especula, será importante encontrar uma reposição à altura, mas o modelo de montagem do elenco já aponta o caminho trazer alguém pronto para jogar. Na lateral, o Alex Telles é um luxo que poucos clubes no Brasil têm. Jogador de Copa do Mundo rodado no futebol europeu, ele agrega não só em campo, mas no vestiário. É o tipo de jogador que ajuda a moldar o comportamento dos mais novos, que serve de exemplo em treino, concentração e postura. Com ele em campo, o time ganha qualidade na saída, cruzamento de excelência e bolas paradas perigosas. E fora de campo, ganha um líder natural. A presença de atletas como Telles e Correia também ajuda o Botafogo a construir uma imagem mais forte fora do Brasil. O clube está aproveitando a ida aos Estados Unidos para se posicionar internacionalmente. As ações promocionais em Los Angeles não são apenas marketing, fazem parte de um processo maior de internacionalização da marca. E ter no elenco jogadores conhecidos com passagem por grandes clubes da Europa ajuda nesse processo. O Botafogo se vende melhor, atrai mais atenção e começa a figurar entre os clubes brasileiros que pensam grande, que se planejam para crescer dentro e fora de campo. A comissão técnica, por sua vez, também passa a ter mais opções para rodar o elenco sem perder tanta qualidade. Quando se tem apenas jovens, o risco é que na ausência de um titular, a queda de desempenho seja muito grande. Agora, com uma base mais equilibrada, o técnico pode descansar atletas importantes, mudar o estilo de jogo conforme o adversário e administrar melhor o elenco durante a maratona de jogos. Isso é fundamental em um calendário apertado como o do futebol brasileiro, onde o desgaste físico e mental pesa demais. O mais interessante é ver que essa mudança não se limita a uma ou duas posições. É uma filosofia que começa a tomar conta de todo o elenco. Do ataque à zaga passando pelo meio, o Botafogo agora tem um perfil mais definido. E isso impacta diretamente na confiança do torcedor. O sentimento é que o clube aprendeu com os erros do primeiro semestre e está construindo algo mais sólido para ser a sequência da temporada. Ainda é cedo para cravar o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, o Botafogo entra na segunda metade do ano muito mais preparado do que estava no início. Tem elenco, tem comando e principalmente tem uma estratégia mais clara. Se os reforços se adaptarem bem, se o time conseguir manter o foco e evitar as oscilações que atrapalharam em momentos-chave no passado, o Glorioso pode sim brigar por títulos importantes. Libertadores, Copa do Brasil e até o Brasileiro passam a ser objetivos mais realistas com esse grupo. E o Mundial, bom, o Mundial é aquela cereja no bolo. A preparação para esse torneio será especial e o elenco mais experiente pode ser um trunfo diante de adversários de alto nível. Não dá para prever o que vai acontecer, mas dá para dizer que o Botafogo está no caminho certo. Está construindo passo a passo um time que pode competir de igual para igual com qualquer um. E isso, para quem viveu tantos altos e baixos nos últimos anos, já é motivo suficiente para acreditar. O torcedor pode esperar um Botafogo diferente, mais forte mentalmente, mais seguro taticamente e, acima de tudo, mais preparado para os grandes desafios. Ainda virão dificuldades, claro. Toda temporada tem seus momentos ruins, mas agora há um grupo que parece pronto para enfrentá-los com maturidade. Um elenco que não depende mais só da esperança, mas que também tem bagagem, consistência e
Qualidade para fazer o Glorioso voltar ao topo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News! O futebol carioca pode estar prestes a viver mais um capítulo histórico. E os bastidores do Botafogo fervilham com uma possível movimentação bombástica no mercado. Circulam rumores de que Arthur Cabral, atacante brasileiro com passagens de destaque por clubes europeus, pode estar no radar do Glorioso como a maior contratação de sua história. Apesar de não haver confirmação oficial por parte do clube de General Severiano, fontes próximas à diretoria alvinegra indicam que negociações discretas estariam em andamento para trazer o centroavante de volta ao Brasil. A especulação ganhou força nos últimos dias após movimentações nas redes sociais e o silêncio estratégico de dirigentes, o que, para muitos torcedores atentos, já seria um indício de que algo grandioso está sendo costurado. Arthur, revelado pelo Ceará e com grande sucesso na Europa, onde atuou por Basel da Suíça e Fiorentina da Itália, ainda tem lenha para queimar aos 26 anos. Sua capacidade de finalização, força física e faro de gol fazem dele um nome cobiçado por diversos clubes do continente, mas é justamente esse perfil que o Botafogo busca para elevar seu patamar competitivo. A vinda do atacante representaria não apenas um reforço de peso dentro de campo, mas também um movimento ousado no reposicionamento do clube no cenário nacional e sul-americano. Com John Textor à frente do projeto alvinegro, não seria absurdo imaginar investimentos desse porte. O empresário já demonstrou que está disposto a transformar o Botafogo em uma potência. E uma contratação do calibre de Arthur Cabral pode ser o próximo passo dessa revolução. Embora o valor da possível transação ainda não tenha sido revelado, especula-se que os números ultrapassariam qualquer investimento anterior feito pelo clube, superando inclusive os aportes recentes em jogadores como Tiquinho Soares e Marlon Freitas. A torcida, por sua vez, já começa a se agitar com a possibilidade. Grupos nas redes sociais alimentam teorias, fazem montagens com o jogador vestindo a camisa alvinegra e sonham com um ataque de respeito no segundo semestre da temporada. Se concretizado, o acerto com Arthur Cabral seria não apenas a maior contratação da história do Botafogo em termos financeiros, mas também um marco simbólico na nova era do clube. Por enquanto, tudo ainda permanece no campo das possibilidades, mas como diz o ditado popular do futebol, onde há fumaça, há fogo. E, neste caso, o fogo pode vir a iluminar ainda mais a estrela solitária. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima! E que venham mais vitórias para os nossos times.